Bem, irmãos, então vamos prosseguir na nossa apresentação de hoje do presbítero Otto sobre finanças pessoais. E é muito interessante esse assunto e rico em detalhes, né, Otto? É interessantíssimo. E para a gente vendo assim a luz dos ensinamentos bíblicos, a gente passa a ter uma noção completamente diferente, mais sofisticada sobre esse assunto, né? E a gente acaba pensando mais assim naquele compromisso que nós temos que ter de melhor gerenciar as nossas finanças, ter disciplina acima de tudo, né? Interessante. É isso mesmo. Todas as coisas, né? Deus está presente em todas as áreas da nossa vida. Como a gente disse há pouco, né? Não dá para desassociar a nossa vida do nosso trabalho, né? Sim, sim. A nossa vida religiosa com a nossa vida secular. Não dá para desassociar. É uma coisa só. E é legal que a Bíblia ela é rica de experiências nesse sentido, né? Uma fala de Jesus que é importante a gente lembrar é que os discípulos estavam ali com Jesus caminhando e eles sempre indagavam a Jesus, né? E numa fala de Jesus disse que os pobres sempre estariam ali. Estranho, né, a gente falar Jesus falar assim, nossa, mas sempre vai ter pobre, nunca vai melhorar, nossa, é estranho, é pesado essa informação. Mas na verdade não, porque é importante a gente entender o que é pobre também, no que Jesus quis dizer, né? A passagem por exemplo, de Ruth, né? do livro de Ruth, nós fizemos até um estudo nos grupos familiares, ela mostra que um parente de Noemi lá, que era fazendeiro, né? Acabou casando com uma das noras de Noemi, e acabou acontecendo o quê? Um dependia do outro, né? Nós sabemos que diante de Deus não existe um maior que o outro, né? Mas existem dons que são meus, outros são seus, outros de outro, né? Cada um participa no reino de Deus da sua forma, conforme assim Deus concedeu. Sim. Né? Então essa história, por exemplo, a gente fala assim, poxa vida, a Bíblia explica todas as coisas, né? Poxa, eu sou pobre, mas eu não sou miserável, sabe? Existe uma diferença muito grande em relação a isso. Por que eu não sou miserável? Porque não me falta nada, né? Eu posso não ter muitas posses, mas nada disso aqui me pertence. A Bíblia fala que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos de outro mundo. Então nada do que nós temos aqui, eu posso ter um monte de hectares de terra, não vou levar nada. Então nada é meu, na verdade. Nós somos só administradores. Em tempo de que nós estamos administrando, aí nós temos que seguir as orientações bíblicas. Se eu tenho bastante, eu tenho que ajudar aquele que não tem, né? Porque diante de Deus nós somos o quê? Iguais. Sim. Tá? Ou uns com dom para administrar uma coisa, outros para produzir outras, sabe? Então sempre vai existir por necessidade a mão de obra trabalhadora, e sempre vai existir aquele que entendeu a visão de Deus para ele, não quer dizer que o outro não tenha, mas que para ele, porque ele gera o quê? Emprego, gera renda, gera recursos. Ele participa do reino sendo empreendedor ou sendo empresário. E o trabalhador também, porque sem ele, né, o empresário não seria empresário. E vice-versa, né? Agora, quando Jesus então fala que sempre vão ter os pobres para serem ajudados. Bom, nesse sentido é porque o reino de Deus tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver equilíbrio. Então, quanto mais eu tenho, mais vai me ser cobrado. Sim. Então, eu preciso administrar isso também. Agora, aquele que é pobre, a Bíblia também fala que nunca viu um justo perecer. Sabe? Então, perecer é passar necessidade. Sim. Sabe? Então, porque o pobre não está associado a miserável, nesse sentido. Tá? Então, mas existem, eu lidando com empresas, com empresários, com funcionários, a gente lida com todo mundo ali, né? Na dinâmica de um escritório. Você passa por exemplos assim, existem pessoas que na verdade ganham, se você juntar ali alguns salários na renda familiar e constrói uma casa,
consegue construir uma casa. Parece que é milagre. Vai, constrói a sua casinha, paga seu terreninho, constrói. Bonitinho. E sendo assim, assalariado. Né? Alguns salários somados na família consegue construir. E tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem construir nada. Sabe? Então, tudo está no jeito de você lidar com as coisas, né? Com o dinheiro, principalmente. Por quê? É porque, às vezes, a gente precisa de pouco para viver. Se a gente for parar para pensar, colocar na ponta do lápis, nós não precisamos de muito para viver. Né? De muito recurso. O necessário já é suficiente. Sim. Sabe? Mas existem as pessoas que têm condição de ter mais, tanto que a gente for ver estatisticamente, né, muito poucas pessoas, o menor percentual de habitantes no mundo é que concentra a maior riqueza. Quer dizer, não há uma justiça. Né? Nesse tempo, nesta terra, não. Mas haverá. A gente sabe que haverá depois. Então a gente tem que se contentar. Por quê? Bom, mas por que então o outro tem e eu não tenho? O próprio salmista, né, já falou assim, né, que ele olhava para o ímpio. Por que o ímpio prospera? E ímpio, nesse caso, é aquele que não teme a Deus, não reconhece Deus como Senhor. Tá? Então por que ele prospera? O salmista começa a discorrer lá, né? Senhor, né, o ímpio prospera, até o ímpio prospera, e eu aqui, né, passando por situações e tal. No final das contas ele fala, porque o salmo é uma oração, deixa de ser uma oração, né, em forma de música às vezes, que na verdade está falando com Deus, o salmista. Né? Então ele está mostrando que no final do salmo ele já disse assim, mas eu sei para onde eu vou. Né? Aí ele já se contenta, né? Ele já olha para a vida dele e fala assim, não, eu sei que o ímpio vai perecer e eu não vou, sabe? Tá vendo? Então o dinheiro não pode ser o senhor da nossa vida. Sim. Tá? Mas Deus, como Deus é dono de todas as coisas, ele pode nos proporcionar, sabe, oportunidades da gente ser bem sucedido. Sim. E bem sucedido, eu quero dizer, aquele que pode ter alguma sobra de recursos. Né? Se você for olhar a vida de Davi foi rei e foi muito rico. Sim. Mas foi temente a Deus. Não é? Foi temente a Deus. Então, não é o dinheiro que classifica ou determina uma pessoa. De novo, diante de Deus, nós somos iguais. Sim. Não há diferença. Né? Nós temos que olhar para o nosso comportamento para ver se a gente está lidando dessa maneira, né? Da maneira correta. Sim. Né? A Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Em todos os sentidos. Elas podem ser acrescentadas. Da maneira como a gente falou da outra vez. Né? Deus pode nos dar a visão de desenvolver ou empreender um novo negócio. Deus pode fazer isso. Se a gente se atentar à voz de Deus, e óbvio que você tem que estar ali, né? Em comunhão com Deus. Sim. E o Espírito Santo fala na nossa vida. E Ele nos dá a estratégia, nos abre porta, né? Conforme a sua vontade. Sim. Né? Conforme a sua vontade. Então, isso tudo é um aprendizado durante a nossa vida. Principalmente a gente que não aprende isso na escola, né, Francisco? Isso tudo é um aprendizado. Eu sei disso faz tempo? Não. Foram anos e anos vivendo, apanhando muitas vezes, né? Sim. Chegando no limite, passando do limite muitas vezes, e a gente vê que aquilo não traz paz para a nossa vida. Acho que tudo isso, o dinheiro é bom, mas ele tem que trazer paz para a nossa vida. Sim. Para que ele não se torne o senhor da nossa vida. Sim. A gente já não... Né? Porque o dinheiro ele é muito perigoso, como eu já disse. É aquela velha história. Existe uma estatística que a maioria das pessoas que adquiriram uma riqueza de uma hora para outra, né, não importa de que forma, a maioria deles perderam tudo o que ganharam. Porque não foi conquistado. Né? Lhes foi dado, né? Acabou herança, muitos filhos acabam com herança de pai. Sim. Então o dinheiro se você não souber administrar desde o pouco até o muito, você pode se perder ali no meio, né? Então a gente tem que ter a percepção que Deus é dono de todas as coisas. Sim. Do ouro, da prata, né? Tudo é dele, né? E ele pode conceder isso. Mas para que fim? Com que propósito, né, Francisco?
tem que entender, buscar esse propósito, né? Sim. Por que eu tenho uma profissão? Por que você tem uma profissão? Sabe? A nível de importância, a gente é igual diante de Deus, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Eu estava falando com um cliente hoje desse jeito, né? Ele chegou lá todo sujo, né? Ele é pedreiro, mas ele está com várias obras ao mesmo tempo, sabe? E aí ele começou a falar assim, não, mas eu não entendo nada disso, eu não sei agora, estou com um monte de obra em andamento, não sei o que, todo perdido lá. Eu falei assim, meu irmão, se eu for erguer uma casa, igual você faz, vai dar errado. Porque eu não sou especialista nisso, né? Não vou querer eu mesmo edificar uma casa que eu vou fazer errado, que não é a minha área, não é propósito que eu faça isso. Agora, ele já sabe. Da mesma forma, ele não adianta ele querer, né, fazer, às vezes, controlar tudo que a gente já conhece, já tem de conhecimento, porque é onde ele está com dificuldade. Sim. Quer dizer, uma coisa completa a outra. Com certeza. Né? Uma coisa é uma engrenagem, né? Na verdade, Sim. né? Uma coisa necessita da outra. Sim. Não há uma sem a outra. Sim, exato. Certo? Eu acho que abrindo assim um cenário dessa forma faz com que a gente até se contente com o dom que Deus nos deu. Sim. Né? Então, muitos pedreiros lá, mestres de obra, né, que são especialistas naquilo que fazem. Sim, sim. São necessários. Senão a gente não teria, né, não teria nem a estrutura de cidade que a gente tem. Basta acordarmos de manhã e notarmos que a cama é fornecida, né, é produzida por um tipo de profissional. Aí nós vemos o creme dental por uma indústria que são outros profissionais, inclusive aquele que desenvolveu esse produto, escova de dente, o fornecimento de água, tudo, né? A pia, a cozinha, tudo na nossa casa, a gente vê os diferentes produtos são diferentes profissionais. E todos eles fazendo parte da nossa vida mesmo, um integrando o outro, né? Um é fundamental para o outro. Sim, né? sim. Então, isso tudo, né? Deus governa sobre essas coisas. Sim. É importante a gente saber que não dá para desassociar. Deus governa sobre tudo isso. Então, Deus deu um dom para um dom para outro. E aí nós temos que viver, né? Mas todos eles, seja um ou seja o outro, precisa estabelecer seus limites, né? Aí quando a gente fala, por exemplo, com empresários que passam por dificuldade, muitos passaram até por falência para depois acertar. Houve uma experiência ali, né? E eu gosto muito de um provérbio que diz que assim, até um tolo passa por sábio, né, se ele ficar quieto. Não é? Porque a gente aprende com o erro dos outros. Sim, sim, sim. Esse discernimento, até isso Deus nos ensina. Eu não preciso saber tudo, mas eu posso olhar o exemplo do outro, aquilo que ele fez certo eu fazer, o que ele fez errado eu não fazer. Sim, sim. Né? Olha só como é que Deus é didático, né? Ele ensina até nesses momentos. Não cabe em qualquer lugar, na empresa, né? Seja na vida da igreja, na nossa família, a mesma coisa. Sim. Então, essa dinâmica, né? Essa didática de Deus é bem interessante. E quando, para a gente voltar para a questão financeira, né? E quando a gente, por exemplo, a gente consegue ouvir a voz de Deus numa estratégia de negócio, entender que é o momento certo de você dar um passo, né? Que vai exigir recurso financeiro, né? Decidir se eu vou trocar de carro, se eu vou comprar uma casa, se eu vou construir uma casa, né? Ou se eu não vou fazer isso agora, tudo no tempo de Deus. Ele sabe todas as coisas. Até nisso, Deus cuida, né? E fala e conversa com a gente no dia a dia. Sim. Sabe? Então é importante a gente ter essa disciplina. A gente tendo essa disciplina, nós vamos ensinar melhor aos nossos filhos, né? Eles vão ter evidente que nós precisamos de Deus para todas as coisas. Sim, sim. Né? Porque tudo que nós temos nos foi dado, né? Nós não somos donos de nada. E aí essa geração agora ela vai precisar aprender isso, né? Porque nós estamos vivendo uma época, quem tem filho aí de 18 anos para baixo, né? Uma geração que tem tudo muito pronto, né? Não há muito esforço para conquistar as coisas. Sim. Tanto que é uma geração, e a gente tem que olhar assim com cuidado para os nossos filhos hoje, é uma geração que não sonha muito, né? É uma geração fast food, né? Tá tudo prontinho. Então, eu me lembro que na minha época a gente batalhava muito. Sim.
sabe? Batalhava muito a nível de estudar, a nível de trabalhar mesmo, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e, né? E vivia, né? E chegamos a ver aqui. Mas essa geração parece que é tudo meio pronto, né? Não há aquela, vamos dizer assim, um esforço, né? Falta perspectiva, vamos dizer assim, né? Parece que falta perspectiva. Não sonham tanto. Sim. Mas a gente pode conquistar muitas coisas, né? Tanto para nós como para os nossos filhos, né? Os nossos filhos não precisam de herança, precisam de ensinamento. Exato. Na área financeira é fundamental também, Sim. sabe? Difícil você, às vezes, você ter uma condição de dar alguma coisa para o seu filho e você achar que porque você tem condição, você tem que fazer. Uhum. Não, ele precisa de ensinamento, Sim. não do dinheiro. Até porque se for tudo muito facilitado para ele, principalmente nessa área financeira, nessa parte financeira, como você falou, é tudo muito pronto já. Então, é difícil, eles não sonham, mas também é difícil eles se conformarem com as coisas, né? Então, dá a impressão assim, que a minha situação também, assim, a minha época não foi diferente da sua, eu tenho 43, né? Tudo é mais difícil, mas a gente parece que até era mais feliz, a gente se sentia realizado. Hoje parece que as pessoas os jovens que pegam tudo pronto, é lógico, eles não têm culpa disso, né? Cabe a nós dar uns ensinamentos, igual você disse, e muitas vezes hoje eles herdam uma situação de vida, uma estrutura familiar diferente da nossa, até porque as coisas vão se aperfeiçoando, né? Vão facilitando. É que nem essa era da internet que nós temos já há 20 anos, era diferente da nossa época. Sim. Na época nós tínhamos que fazer curso de datilografia, né? E não era fácil. É. Era curso de meses, né? Hoje o pessoal mexe com o computador sem precisar entrar em aula de digitação. Mas parece que para eles se conformarem também com as coisas é mais demorado, parece que tem que ter mais coisa e entra naquela disciplina que nós estávamos falando, né? Por todo esse tempo aí, que nós temos que ter, saber as nossas limitações, os nossos discernimentos, os nossos cuidados. Sim, termos nossos sonhos também, porém sempre ver tudo assim, termos uma disciplina para que nós possamos acalmarmos, né? Nos acalmarmos assim também, nos aproximando da palavra de Deus, nós conseguimos nos acalmar mais nos nossos corações, nos nossos propósitos e entender que as coisas acontecem, que nem você falou também, na hora certa, né? Na hora certa. E nós temos que nos conformar também de acordo com cada situação. E às vezes essa situação, essa possibilidade de receber as coisas prontas acaba ofuscando um pouco, né? Essa sensibilidade dos jovens com relação às coisas, ao valor das coisas, né? Ao valor das oportunidades e também a importância que tem dessas limitações das nossas disciplinas, né? E é uma tarefa difícil, né? Para com ensinar para essa geração, porque essa questão de consumir, ela é muito poderosa, a mídia é poderosa nesse sentido, né? Então, um grande exemplo é o celular, né? O celular tem vida útil, né? Quando sai, acho que está saindo quase 2 versões por ano quase do mesmo aparelho, da mesma marca, sei lá. Daqui a pouco você está olhando o seu celular, vê o outro com outro celular, o seu já não serve, mas até aqui ele serviu. É esse contentamento, né? Mas o que o seu celular faz? Não, ele fala, eu consigo falar com outra pessoa. Pronto, né? É muito bom, né? Já é ótimo isso. Mas não, a gente sempre quer mais. Isso em nós. Imagina nessa geração. Então eu acho assim, o dinheiro ele é muito perigoso. Eu vou voltar aqui e dar um exemplo. A gente lida com muitas pessoas. Então, quem mais... O dinheiro ele faz assim com as pessoas. Principalmente aquelas que não conseguem se ater aos ensinamentos de Deus, né? Eu estou falando em linhas gerais. Quanto mais ele tem, mais ele quer. O dinheiro não tem fim. O dinheiro não tem fim. Exemplo, se você ganhava um salário mínimo e você vivia com um salário mínimo, você se esforçou, trabalhou, passou a ganhar 5 salários mínimos. Poxa, que bom, né? É bom isso, é ótimo isso. Mas daqui a pouco você está já gastando 5 salários mínimos. Sim. E a vida é a mesma. Sim. O consumo é o mesmo, né? Depois isso virou para 10, porque Deus pode prosperar, né? Eu posso ganhar mais, né? Não tem problema. Mas daqui a pouco eu estou gastando 10. Quando não 11. 11 salários. Então, é essa dinâmica. O dinheiro ele não tem fim. Não há contentamento
se você olhar só para o dinheiro, Uhum. né? Se você não olhar para os princípios e você também não olhar para aquilo que é realmente necessário. Então você é induzido, você é levado a essa situação. Sim. Como é que quando eu ganhava 5 salários, eu vivia bem? E como você bem disse, a gente era feliz, não era? Com A certeza. gente era feliz. Eu olho para a minha juventude, eu não me lembro do momento de necessidade que eu fiquei triste porque eu não tinha alguma coisa. Pelo menos não ficou marcado na minha memória. Não me abalou psicologicamente o fato de eu não ter a bicicleta que eu queria. Sim. Né? Porque também o apelo da mídia era outro, não tinha tanto. É verdade. Não tinha tanta opção. Né? Hoje tem muita opção. Então o dinheiro é muito perigoso nesse sentido. Por isso que eu tenho que realmente me doutrinar, né? E trabalhar com um regramento melhor. Por quê? Porque senão eu ganho 5 não dá, ganho 6 não dá, ganho 7 não dá, chego a 10, passo de 10 e continua não dando. Sim. Onde está o erro? O erro está em mim, que eu não consigo administrar aquilo. Né? Poxa, se eu vivia com um tanto, quando ele dobrou, pela graça de Deus, ele pode dobrar. Né? Se você realmente ouvir a voz de Deus, e for o propósito de Deus que você prospere. Né? Se isso acontecer, mas tem um propósito. Né? Por que eu continuo endividado? Então o erro está na hora de gastar. Eu acho que eu queria até finalizar aqui nesse sentido. Nós gastamos com muita coisa que não é necessária. Isso a gente precisa avaliar. Sabe? É importante a gente fazer até aquela oração para Deus. Senhor, ajuda aqui meu coração, minha mente, né? Nesses meus impulsos, para que eu não venha me perder no meio dessas coisas. Porque isso nos tira a paz. Ah, com certeza. Imagina se você... a gente até brinca, né? A gente está no culto de domingo aqui, chega, nossa, amanhã, segunda-feira, tem um monte de boleto para me pagar. Né? Que coisa! E agora, né? Quer dizer, já tirou minha paz. Uhum. Mas que vida é essa? Se Deus me provê todas as coisas. Até aqui Deus não sustentou as nossas vidas? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa. Deus é Deus, Ele não muda. Uhum. Nós é que temos que nos adaptar. Sim. Nós é que temos que mudar, que temos que melhorar na questão de administração do recurso daquilo que Deus nos dá. Sim. Nós somos, literalmente, a Bíblia fala isso, nós somos mordomos. Daqui a gente não leva nada. Mas a gente precisa entender que não é só consumir que vai trazer alegria. Dinheiro traz alegria? Traz. Mas a nossa alegria depende do dinheiro? Não. Não pode depender do dinheiro. Porque se depender do dinheiro não vai ter fim. E nós sempre vamos ficar frustrados. Eu queria mais. Você já tirou um carro zero? Eu já tirei um carro zero. Uhum. Hoje eu não faço mais isso. Sim. Porque eu vi que eu joguei dinheiro fora. Sim, com certeza. Tá? Tudo bem, se é um representante que precisa daquele carro novo para trabalhar, é a sua ferramenta de trabalho. É uma coisa. Sim. Se eu só rodo aqui dentro da cidade, por que eu tenho que ter um carro novo, sim, de muito valor agregado? Sim. Que vai se o que eu tinha, eu vou perder dinheiro. Sim. Eu não estou sendo bom mordomo do meu dinheiro. Uhum. Certo? Porque eu estou jogando dinheiro fora. Por causa de quê? Por qual motivo? Qual a minha motivação? A insatisfação pessoal. Uhum. De poder entrar no carro e sentir aquele cheirinho de carro novo. Né? Quanto tempo dura essa ilusão? 2 meses. 60 dias. Se não for, é lá ainda, né? Se for otimista ainda. Porque às vezes menos que isso você já desconectou. Porque já lançaram outra. Sim. Sabe? Então, é isso que nós temos que nos dominar. Sabe? Dominar a nossa vida na questão de consumo. Porque existem muitas coisas para a gente consumir, mas nem todas são necessárias. Sim. Muitas são supérfluas. Muitas. E muitas vezes a gente se depara com um amigo que há muito tempo não vê, faz uma visita, às vezes até aqui mesmo na cidade, Arapongas, e o prazer que isso dá na pessoa, que a gente sente, né? Em qualquer pessoa. Isso aí faz muitas vezes as pessoas até comentarem, nossa, tem coisa que o dinheiro não paga, né? Às vezes um encontro desse é uma coisa tão valiosa pra gente, a gente vai dormir diferente, acorda recebendo às vezes a visita de uma pessoa na casa da gente, no outro dia a gente acorda diferente, aquela semana parece que é tudo diferente, e por pequenas ocasiões, que apesar de eventualmente curtas, são assim, a importância assim,
é assim, não tem como a gente mensurar, né? Traz mais felicidade, com né, certeza, do que você ter bens ou consumir alguma sim, coisa, né? e às vezes, é que nem você falou, a gente se antecipa, a pessoa se antecipa comprando uma coisa, não sei se vou ter oportunidade de ter lá na frente, vou aproveitar esse mês que apareceu um negócio, não é? Às vezes uns clientes fizeram aí, aconteceu de pagar em mais, tudo, então às vezes a pessoa faz investimento se antecipando e vira refém daquilo lá, né? E às vezes, ao invés de proporcionar para ela uma sensação de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que está bem consigo mesmo, assim, como se fosse incrementar, né, assim, aumentar a autoestima dela. Não, ela fica, que nessa história do boleto que você falou, fica matutando aquilo lá, não consegue dormir direito, como é que eu vou fazer para pagar isso aí? Aí o outro mês, às vezes, pode, né, acontecer alguma coisa aí no país, ou aquele investimento que a gente falou, né, às vezes uma fechadura em casa, a pessoa trocar, enfim, né, o fogão dá um defeito, tem que substituir, aí vem aquelas... Os imprevistos. Isso, exatamente, os imprevistos que acabam trazendo a realidade. Uma das coisas que a gente não pode deixar de falar quando trata dessa matéria é aquilo em relação ao dízimo, né? A gente precisa falar de dinheiro, falar de finanças, tem que falar do dízimo. Como eu até brinquei, né? Meu bolso converteu depois de mim. Sim, sim. Sabe? Demorou um tempo, mas graças a Deus que depois que isso, né, entrou na minha mente, eu entendi a obediência mesmo à palavra de Deus. Isso fez com que eu visse a mão de Deus em todas as coisas, sabe? A mão de Deus. Então, quando a gente trata, por exemplo, daquele controle financeiro, coloca sempre seu dízimo em primeiro lugar. Sim. Sabe? Primeiro, mas eu estou cheio de coisa. Primeiro coloca ele em primeiro lugar, né? Faz prova de Deus para ver se ele não te abençoa. Sim. Se eu me recordo, o único texto bíblico que te autoriza a fazer prova de Deus é esse. Está lá em Malaquias. Uhum. Então, é uma coisa assim, que é uma experiência que você tem que viver com Deus. Sim. É difícil eu ensinar alguém, olha, seja dizimista porque Deus vai te abençoar. Não é um negócio, é uma experiência, né? Sabe, seja fiel a Deus, se Ele não vai te prosperar, você vai abrir uma porta de trabalho, uma porta de negócio, sabe? Então, a gente precisa lembrar quem é o nosso Deus. Sim. Que Ele é o dono de todas as coisas. Ele pode nos dar tudo, mas o que eu quero hoje? Aquilo que é necessário para mim, sabe? E Ele ainda dá mais do que o necessário. Sim. Se a gente olha para a nossa vida, Deus tem sido bom, mas porque a gente olha para Ele como um Deus que Ele é. Sim, sim. É um Deus que quer abençoar, né? A gente olha para os nossos filhos, você não quer abençoar o filho que você tem, né? É lógico que quem dirá Deus que não quer, né? Que nos ama e também quer nos dar boas coisas. Sim. Não tem problema nisso. O problema está no nosso coração, de como é que a gente administra aquilo. Então, assim, eu convido os irmãos para fazer essa experiência com Deus, terem essa experiência, buscarem essa experiência, de fazer essa oração sincera. E oração é uma conversa, né, Francisco? Essa conversa com Deus. Senhor, né? Por que eu estou nessa situação? Eu não sei como é que está a situação dos irmãos aqui que vão nos assistir. Mas, sabe, se desafie a conhecer a Deus nessa área, sabe? Sim. Na questão financeira. Poxa, é gostoso você poder confiar em Deus, sabe? E ver Ele agindo, ver Ele te dando a possibilidade de você educar bem o filho, sabe? De novo, a gente não precisa de muito, mas é gratificante você saber que você pode fazer alguma coisa num certo momento da sua vida, programar umas férias para a sua família, sabe? Isso não é pecado, sabe? Isso é bênção. Na verdade é bênção. Mas o que vem primeiro? Vem primeiro é o reino de Deus. Sim, o resto é consequência. Sim. Então, quando a gente conhece esse Deus que é dono de todas as coisas, a gente aprende que nós dependemos dele. Sim. E não tem pessoa melhor para depender senão Deus. Sim, com certeza. Porque esse não vai falhar, sabe? Esse não vai deixar faltar. Sim. A gente pede bênçãos até para a saúde, e por que não para um discernimento nesse aspecto financeiro da nossa vida, né? Na verdade. É isso aí, meus irmãos. Nós encerramos aqui mais um encontro. É delicioso. Nós estamos aqui com uma conversa muito gostosa com o presbítero Otto. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Nós agradecemos aí todos os irmãos, né, que assistiram a esse vídeo.
E nós oramos aqui, encerrando esse encontro, agradecendo a Deus pelas informações que o presbítero Otto nos passou hoje, e que Deus abençoe o Otto e toda a sua família, por esse trabalho maravilhoso que eles fazem, o Otto aí na sua profissão, e que nos dá a oportunidade aí, né, de refletirmos, né, sobre as nossas finanças, segundo também, né, em sintonia com a palavra de Deus, e que essas informações podem aí nos propor essa reflexão, que será bom para todo mundo. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.